E o que seria ruídos? Ruídos é você, por exemplo, tirar coisas que te distraem do ambiente. Por exemplo, aqui se eu abrir a janela vão vir gatos, né? A gente tem gato e tem gato da rua que vem. Então eu só deixo a janela aberta quando a câmera não está no tripé. Aí se derrubarem alguma coisa não tem nada de valor. Também quando eu estou estudando mesmo com a câmera abaixada, eu acabo não abrindo a janela se eu quero focar, porque os gatos vão subir na janela, é térreo aqui, né? É só um andar, então os gatos sobem na janela, entram e ficam pedindo para sair por aqui, enfim, eles usam esse quarto de passagem. Então eu também não gosto. É um ruído. Outro ruído, celular. Então, celular. Eu tenho um vídeo só sobre o celular, né? Tem um vídeo 5 aí só sobre o celular, de como usar ele corretamente, como organizar tudo. Mas assim, você pode silenciar as notificações, se você tem que estudar no celular, você pode estruturar um jeito, baixar o conteúdo e desativar a internet, os dados móveis, o próprio telefone, né, do aplicativo para não receber ligação. Você deve estruturar de uma forma que esse ruído não interfere. Porque imagine o seguinte, eu tô aqui, tô gravando o vídeo e a cada pouquinho fica vibrando, fica piscando uma luzinha no celular, fica tendo alguma coisa que eu quero ver e eu de fato olhe para o celular. O que vai acontecer? Eu vou dar trabalho para o editor, né? O editor desse vídeo vai ter mais trabalho, ou o vídeo em si não vai ser postado com uma boa qualidade, ou eu poderia fazer o mesmo vídeo, falar a mesma coisa com um tempo bem menor. Então tem diversos pontos aqui, gente. Você precisa ficar atento com os ruídos. E também uma questão de prática. Você percebe que tem um determinado ruído, você corrige. Vai corrigindo com o tempo. Às vezes ruídos que não tinham no começo vão começar a aparecer. Também podem ser corrigidos. Isso é de extrema importância. Vamos continuar aqui. Então, faça intervalos. Como eu citei aqui, você pega 1h30, 2 horas no começo do dia e vai fazendo intervalos. Você faz um intervalo ali de 20, 30 minutos, depois estuda mais esse tempo, faz outro intervalo, estuda, faz outro intervalo. Nesses intervalos você pode comer, tomar água, você pode tomar água também enquanto estuda, dependendo da forma que você estuda, claro. Então você pode criar esses tempos para te favorecer. Eu, quando fiquei sabendo dessa questão do intervalo, eu estruturei melhor os intervalos do meu serviço. Eu tinha um tempo maior no final da tarde, na última parte do expediente. Eu joguei ela mais para o meio, então eu adiei os 2 últimos atendimentos, questão de 10 minutos, para ter um espaço maior no meio da tarde para mim conseguir ser eficiente a tarde inteira. E funcionou, foi bem interessante. Eu fico até animado, quando termino o segundo atendimento, tenho um tempinho para mim relaxar. E isso é ótimo para mim. Então, continuando aqui, um erro então é permitir ruídos, é você estar ciente que você tem um celular disponível, que você tem barulhos, que os gatos vão te atrapalhar no lugar que você está, que, enfim, que a sua família não sabe que você está estudando e vão te chamar de pouco em pouco. Enfim, permitir esses ruídos, né? Principalmente os ruídos desnecessários, não vai te fazer crescer, né? Você não vai conseguir ter um tempo real de foco. Então esse é um erro. Eu vou citar aqui alguns erros. Não pensar em material e método. Gente, sempre que vocês vão estudar, vocês precisam ter um tipo de material e um tipo de método de estudo. Não adianta você não ter essas questões, porque o que acontece? Se você não tiver material e nem método, você vai como Alice no País das Maravilhas. Aonde você quer ir? Eu não sei. Bom, se você não sabe, qualquer lugar serve. Isso é um erro, tá, gente? Você precisa ter material e método para seguir, né, com certa flexibilidade para chegar nos seus objetivos. Não fazer pausas. Então eu tenho um episódio só sobre a questão de pausas. É interessante que você veja esse episódio, o episódio do 10, se eu não me engano. Mas digita aí, psicólogo André, pausas, que vai aparecer no YouTube. E é muito importante que você faça pausas. Por quê?
O corpo, enquanto você está descansando, ele fixa o aprendizado. Então você dá aquelas viajadas e tudo, ele fixa o aprendizado e você tem pausas. Até para quem tem um sono regulado, né, um exemplo é dormir depois do almoço. O sono ele fixa o que você aprendeu de manhã, então ele dá uma fixada. Até tem um estudo que ele coloca, né, um problema para algumas pessoas, aí ele coloca um grupo para dormir e um grupo para não dormir. O grupo que dorme vai 60% melhor do que o que não dorme. E o grupo que tem sonhos, inclusive com a relação do problema, vai 10 vezes melhor do que os que só dormiram. Então assim, tanto o dormir como o sonhar no espaço ali da tarde é interessante para quem tem condições e para quem também não tem esse problema no sono da noite, tá? Não adianta você dormir de tarde e perder a qualidade boa do sono da noite. Eu tive um problema recente, eu estava bem cansado, acabei dormindo bastante de tarde e a qualidade do sono da noite ela foi bem reduzida, então eu tive que voltar, regular e tudo. Foi chato, né, nesse sentido, porque no dia seguinte eu também não estava 100%, então eu tive que recuperar meu sono. Continuando aqui, então, agora a gente vai falar sobre a importância de entender que se deve errar para aprender com os erros, né? E que não vai ser perfeito. Só que uma coisa é você errar de propósito e a outra coisa é você saber que você vai errar. São coisas diferentes. Até tem uma abordagem de psicologia que eu estudei agora na minha formação, que eles dizem que o psicólogo e o cliente eles devem entrar já tendo uma noção de que vai ter erros. Isso é bem importante. Só que o importante não é não errar. O importante é saber como lidar com os erros e tentar entender os erros para avançar. Por exemplo, tem um caso de livro, então tu vai ler lá um caso e o psicólogo acertou justamente o ponto que a pessoa estava indo mal e nisso resolveu todos os problemas de uma vez e foi de primeira. É um caso de livro, assim, é absurdo, não tem um erro. Aí você pega a vida real, você testa uma ideia, você testa uma mudança, depois você testa outra. Você comete vários erros e algumas melhoras nessa jornada até que você acerta um ponto que realmente era alvo. É algo que realmente ajuda a melhora da pessoa. E essas abordagens elas levam em conta que a gente vai errar. E a gente tem que aceitar isso e aprender a lidar com isso. Não adianta a gente ir por um caminho que a gente acha que não vai errar, que a gente vai fazer de tudo para não errar. Não, a gente tem que aceitar os erros. Inclusive, né, no xadrez é mais bom você errar em treino do que errar na prática. Então se eu errar em treino eu perco pontos num site virtual. Se eu errar na prática eu às vezes não ganho um torneio, às vezes não vou bem, né, coisas que eu desejava. Claro, é bom não errar no treino, mas é melhor você errar no treino do que errar na prática. Então aceite o erro, principalmente aí se tratando de provas que você vai fazer. Se você errar no treinamento, tudo bem. O importante é não errar na prova.